nome é Júnior dos Santos e agora eu sou um Praetorian Fighter. Galera do PVT, estamos aqui com a Ana Cláudia Guedes, né, que hoje é manager do Cigano. Ana, conta pra gente, você é advogada, né, brasileira, mora nos Estados Unidos. Como é que você começou, como é que você se interessou, né, por essa área? Pois é, Marcelo, assim, só para esclarecer um pouquinho, eu diria uma co-manager do Cigano, né, porque a gente realmente com ele trabalhamos em equipe. Agora, foi justamente com ele que eu entrei para esse mundo apaixonante que é o MMA e foi de uma forma até curiosa. Eu sou advogada no exterior, sou formada na Califórnia em Direito e também sou formada em Jornalismo e Comunicação. E a minha área de atuação, de especialização é Direito de Entretenimento, Direito de Imprensa, Direito de Uso de Imagem, Licenciamento. Então, sempre trabalhei com licenciamento de imagem, contratos relacionados a isso, e eu fui, em determinado momento, procurada pela equipe do Cigano como advogada, para assessorar com determinados projetos. E a relação começou assim. E fui conhecendo a equipe dele, e fomos desenvolvendo trabalhos juntos, e foi crescendo de uma forma bastante orgânica, bastante natural. Com isso, acabei conhecendo cada vez mais sobre o MMA, sobre as organizações do MMA, o UFC, o Bellator, o Jungle, o Shooto, né, tanto nacionais quanto internacionais, e fui me apaixonando cada vez mais. E aí hoje em dia, né, além do Cigano, você trabalha com diversos outros lutadores e não só como manager, né? Por exemplo, o Eric Koch e tantos outros, né? Quer dizer, você acabou entrando no meio, né, e conseguiu exatamente cativar ali pelo seu trabalho outros atletas. Pois novamente, tudo de uma forma bastante orgânica, né? Eu acho que pela minha formação em jornalismo e comunicação e a minha formação em direito, essa especialização que eu tenho, eu acabei preenchendo determinados nichos onde talvez havia uma carência no mercado. Por eu ter a fluência em português e no inglês também, né, fui criada nos Estados Unidos, alfabetizada em inglês, então tenho essa fluência, então posso auxiliar com traduções, com coisas do gênero. Então as coisas foram se encaixando. Conforme você começa a transitar dentro de um determinado meio, as pessoas vão vendo o seu trabalho, vão comentando o seu trabalho entre si, né, e tendo indicações. Então, hoje em dia, eu trabalho com vários lutadores em áreas diferentes, certo? Então, tem lutador para quem eu advogo no exterior, atuo apenas com assessoria jurídica. Tem outros onde eu faço assessoria de imprensa e tem ainda outros que eu faço uma combinação. O caso do Eric Koch é uma coisa que resulta de uma parceria que eu tenho com os empresários dele, que são o Mike Roberts e o Jeff Meyer. A empresa se chama MMA Incorporated. E nós abrimos em parceria, digamos, uma filial da MMA Incorporated aqui no Brasil, MMA Inc. Brasil, né? E a gente está com várias ideias para esse projeto, mas o princípio básico é o resultado de uma carência no mercado, porque a gente vê que os atletas americanos, por mais bons que sejam, realmente não têm muito acesso aqui no Brasil. Não tem conhecimento de quais são os veículos de imprensa, não conhecem os patrocinadores. E os lutadores brasileiros não têm muito acesso aos Estados Unidos, ao mercado de lá de busca de patrocínios, de imprensa. Então é como se fosse o MMA tá segmentado. Então a nossa ideia é criar uma ponte para que os lutadores de lá tenham acesso aqui, os lutadores daqui tenham acesso lá. Então, por exemplo, podemos pegar o Eric, que está aqui hoje conosco, né, fazendo toda a imprensa para o UFC 153. Ele está no Brasil pela primeira vez, nunca saiu dos Estados Unidos, realmente assim, precisava de uma assessoria aqui no Brasil, com intérprete para poder fazer entrevistas, para ter acesso e para entender assim, onde é que a gente acha uma casa de câmbio, como é que eu peço um salmão sem molho, porque já está
naquele ritmo de bater peso, né? E as dificuldades que a gente sabe que os nossos lutadores do Brasil sofrem quando vão para o exterior. Se não tem uma assessoria, se não tem alguém para traduzir, eles chegam no meio de Las Vegas, naquela confusão, e não conseguem pedir um prato direito para ter uma refeição boa. Esses detalhes na vida de um atleta fazem toda a diferença, principalmente semana de luta, né? É muita pressão, é muita coisa que eles têm que lembrar. E tem um efeito muito grande. Então, a nossa ideia, o nosso objetivo é auxiliar com isso, né? Tanto os estrangeiros que vêm de fora aqui para o Brasil, quanto os brasileiros que vão para lá. E esperamos fazer isso bem. Ana, e a parte mulher da situação, né? Quer dizer, você não acompanha o esporte há tanto tempo, né? Como é que foi para você, assim, assistir os primeiros, você sendo manager? E, obviamente, cria a amizade, né? O Cigano e outros atletas. Você acompanhar, por exemplo, um title shot, o nervosismo antes da luta. Como é que foi essa experiência? É engraçado, assim. Eu realmente não acompanhava muito quando eu comecei. Eu acompanhava um pouco de jiu-jitsu, né? Conhecia um pouco, mas admirava muito, apreciava muito o jiu-jitsu. E já tinha praticado assim uma aulinha ou outra de boxe, mas essas coisas de mulher, de querer, quero emagrecer, vai pro boxe que é legal, aí você faz uma aulinha ou outra. Quando eu comecei, eu tinha um pouco de aflição de assistir, né? Eu gostava, mas determinados momentos, principalmente as chaves de braço e de perna, eu ficava assim, ai, pelo amor de Deus, gente, aquela coisa. E eu acho, hoje em dia, olhando para trás, que isso partia de uma falta de informação da minha parte. Eu tinha uma ignorância. A partir que comecei a aprender sobre as técnicas e ver de perto o que o lutador faz, o quanto ele se dedica para chegar nesse ponto, e aprendi sobre as regras do MMA, e aprendi, por exemplo, você está vendo uma luta de jiu-jitsu, a pessoa leiga, como eu era, e ainda sou, né? Também não quero dizer que virei uma connoisseur de jiu-jitsu, mas eu não tinha conhecimento algum. Então eu via e falava assim, mas por que ele está fazendo isso? Ou aquela coisa, você acha que o cara que está na guarda não tem o que fazer? Ou, enfim, não entendia. E a partir do momento que você começa a olhar com mais cuidado e ter alguém do seu lado para quem você possa perguntar, mas vem cá, ele está fazendo aquilo por quê? Aquilo ali ele está tentando fazer um gancho. Mas por que ele quer um gancho? Porque dali ele vai conseguir pagar cara. E aí, como é que você defende isso? E aí você vai aprendendo e você vai vendo que aquilo ali não é pancadaria. Aquilo são atletas de altíssimo nível, extremamente dedicados, que se treinam todos os dias, que se esforçam sempre para cada vez aprimorar mais e melhorar mais nas artes marciais. E a partir do momento que eu adquiri essa apreciação, eu passei a amar. E hoje eu posso dizer que eu sou uma apaixonada pelo MMA. E quando eu estou acompanhando de perto a luta, assim, eu vou te falar, existem até determinados momentos onde lutadores com os quais eu já trabalhei ou trabalho se enfrentam, né? E, por exemplo? Eu faço alguma assessoria jurídica para o Zé Aldo no exterior. E tenho muito carinho por ele, tanto quanto pelo Dedé, pela equipe da Nova União. E eu hoje estou aqui no Rio prestando serviço para o Eric, que vai ser o desafiante dele, né? E é uma coisa difícil das pessoas entenderem, né? Porque o leigo acha que ser adversário de um esporte de contato significa ser inimigo, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando eles entrarem no octógono, eu vou desejar para ambos duas coisas. Eu vou desejar, primeiramente, que ambos saem do octógono com sua integridade física, que ninguém se machuque a sério. E eu vou desejar que eles saiam com a sensação de missão cumprida, né? A gente sabe que só um vai poder vencer e que o outro vai sofrer uma derrota, que vai ser dolorosa. Mas, assim, eu acho que a pior coisa para qualquer lutador ou atleta é ter a sensação de não ter conseguido mostrar tudo que ele treinou. Eu acho que quando ele entra e ele faz uma super luta e ele consegue mostrar tudo que ele tem, ele sai orgulhoso de si, né? Independente do resultado da luta. Então eu desejo que ambos saiam do octógono se sentindo bem, né? Com a sensação que vim aqui para fazer fazer o meu melhor e fiz, né? Então eu desejo isso.
assistir, eu não sei como é que vai ser, né? Eu fico ansiosa, sim, mas, cara, no fim do dia, eu sou fã. Eu quero ver uma boa luta. Eu quero ver cada um deles pondo em prática tudo que eles sabem fazer. E eu vou torcer, e eu vou admirar, e eu vou apreciar como torcedora. Com relação, Ana, assim, com relação ao MMA, um meio, digamos assim, principalmente nessa área de management, um meio muito de homem, né? Um meio, digamos assim, eu imagino que exista um certo machismo, assim, você sente isso de alguma maneira? Quer dizer, lá atrás no Pride tinha a Motoko Shida, que era manager, né, o Kawasaki, e 80% dos managers eram homens. Você sente isso na mesa de negociação, que existe um certo machismo no meio? Olha, pessoalmente eu nunca senti isso, tá? Pode ser que exista e eu não tenha tido essa experiência. Eu acho assim, como advogada, eu sempre atuei num meio bastante masculino, com determinados machismo, preconceito, né? E, de repente, isso me tornou um pouco imune, talvez eu nem perceba, mas eu sei dizer que eu sempre me senti muito respeitada. Nunca me senti excluída ou agredida pelo fato de ser mulher, tá? Às vezes, no meio novo, a gente leva um pouco mais de tempo para adquirir respeito das pessoas, e isso é normal em qualquer segmento, independente de ser homem ou mulher, apenas por não conhecer direito o meio e as pessoas não te conhecerem. Mas eu acho que, para qualquer profissional, homem ou mulher, a gente vai trabalhando, seguindo em frente, de acordo com nossa ética, com os nossos princípios, demonstrando a nossa competência, e é assim que se ganha espaço, tanto para homem quanto para mulher. E, assim, resumindo, nunca senti que isso fosse uma barreira para mim. Momento mais difícil, desde que você começou a trabalhar, qual o momento você ficou mais nervosa ali na beira do octagon? Já tive a oportunidade de te ver ali na beirinha do octagon ali, se não me engano, numa luta do Cigano, num title shot dele. Qual seria a luta mais difícil até aqui para você? Olha, eu tive um batizado forte, né? Porque a primeira luta que eu acompanhei, assim, super, mega de perto, foi a luta do Cigano no UFC on Fox, o primeiro, contra o Caim Velasquez. Então, assim, ele teve uma lesão grave pouco tempo antes da luta. Então, digamos que na minha luta de batizado, a gente viveu uma situação onde a gente teve que analisar. Comunica que houve uma lesão, se tira da luta, continua, vai em frente, como é que vamos lidar com isso? E foi uma experiência muito estressante, né? E a gente ouviu todos os lados, trabalhamos em equipe, o Cigano, a família dele, o professor Dória, o mestre Yuri, o mestre Ramon, e fisioterapeuta e ortopedista. Então, assim, ouvimos os conselhos dos profissionais especializados nisso, mas no último momento a gente teve que tomar uma decisão, né? E na hora que ele foi entrar pro octógono, cara, eu acho que meu coração, assim, parou de funcionar por um determinado período, porque ficou tudo, assim, foi difícil para mim. Fisicamente foi uma sensação, assim, de extrema ansiedade. E você, quando vê o cara sair do octógono, né, o que eu falo também de nós, repórteres aqui que estamos nos bastidores, a gente passa a admirar mais o cara quando vê a dificuldade que é ir lá no país, né, no país do oponente, lutar com a torcida contra, com toda essa diversidade, muitas vezes com contusões, né, e ainda conseguir sair do octagon com uma vitória maravilhosa daquela sobre o Caim Velasquez, né? Imagino que você tenha sentido algo parecido. Não, foi muito legal, foi muito emocionante. No dia da luta, dessa vitória, da conquista desse cinturão do Cigano, eu te confesso que eu estava... É como se eu estivesse paralisada no momento da vitória, né? Eu comemorei, eu estava alegre, mas eu lembro que eu até brinquei no dia, porque estava todo mundo com lágrimas nos olhos, chorando, e o Dória, o André Piccoli, super preparador físico do Cigano, o próprio Cigano, e eu era a única de olhos secos. E eu até brinquei, eu falei, poxa, vocês são um monte de homem bravo, todo mundo chorando, eu sou a única de olhos... E eu acho que isso foi decorrência, assim, eu estava com tanto nervosismo que eu não consegui, naquele momento, sentir tudo que era para sentir. No dia seguinte,
em meio a uma entrevista que o Cigano cedeu para Globo, para o jornalista César Augusto. O Cigano estava relatando a história dele, como ele chegou lá, começou a falar da contusão e de repente me veio tudo. Me veio toda aquela... Nossa, mas eu chorei assim de soluçar, não foram lágrimas, foi tudo aquilo saindo, né? Tava represado. Aí eu tive que me retirar para não passar esse vexame, né? Pegar essa fama de mulher chorona ou coisa do tipo. Me retirei, tentei ser discreta, mas veio tudo. É muito emocionante esse esporte. Ana, assim, agora uma pergunta. Você treina, você já teve alguma experiência, seja no jiu-jitsu, eu vi você falando que já treinou boxe, né? Pois é, assim, eu já tive pouquíssima experiência em ambos jiu-jitsu e boxing. Eu tenho muito desejo de treinar mais a sério. Mas eu tenho uma filha pequena, de 4 anos e meio, que exige muito do meu tempo. Então, muitas vezes eu começo a fazer jiu-jitsu, eu faço 2 aulas e aí eu me empolgo, amo, falo, não, agora eu vou engatar, agora eu vou fazer a sério. E aí a criança fica doente, fica gripada, cliente precisa que viaja para o exterior para fazer coletivo, e vira uma bagunça. Então, assim, eu acho que conforme a minha filha for ficando um pouco maior, eu vou conseguir administrar meus horários de uma forma mais previsível e conseguir engatar. Eu tenho muita vontade de levar mais a sério e praticar com mais frequência e regularidade. Você planeja em voltar a morar no Brasil ou realmente você acha que o mercado para você é ficar mais por lá mesmo? Olha, Marcelo, é uma coisa complicada, né? Porque a gente não olha apenas para o mercado, e sim para as nossas vidas, nossa família, enfim, a vida do lado pessoal e o profissional, ambos têm que ser levados em consideração. Eu não tenho plano algum no momento de sair da Califórnia, onde eu estou, né? Eu tenho muita facilidade de pegar um avião e estar aqui em 10 horas e fazer o que eu preciso fazer no Brasil e voltar para minha casa lá. Eu tenho muita vontade de morar no Brasil novamente, mas nenhum plano pelo momento. Você é carioca? Não, eu nasci em Brasília. Meus pais, minha família toda é de São Paulo, mas eles moraram no Rio, em Recife, em Brasília. E eu fui criada em Washington, D.C., nos Estados Unidos, a capital de lá, desde os 3 anos de idade. Então eu sou de lugar nenhum, né? Legal, obrigado pela entrevista. Poxa, Marcelo, obrigado a vocês, obrigado ao PVT por estar sempre aí apoiando o esporte, os atletas e tudo de bom para vocês.